Ora, sejam mais uma vez bem-vindos ao Óbidos Off-Road Center. Desta vez vamos falar de outro veículo que foi dos bombeiros de Óbidos, embora não esteja pintado de vermelho, mas quando eu efetuei o seu restauro, restituí a cor original do veículo, que é este cinzento. Ora, a Austin é uma marca muito pouco conhecida no que diz respeito à construção de jipes. A Austin esteve a fabricar jipes durante 10 anos, entre 1958 e 1968, e depois acontece uma coisa muito interessante, é que o governo inglês obrigou várias marcas a juntarem-se e a criarem aquilo que se veio a chamar British Leyland. Isto porque os construtores individualmente, sobretudo os mais pequenos, não tinham capacidade por si de se ingrar e andavam sempre com problemas económicos ou a falência. Ora, acontece que quando há a junção da Austin e da Land Rover e de outras marcas que, enfim, se juntaram na altura, a Land Rover viu a Austin como um concorrente dos seus Land Rover e então acabou com a produção, ou seja, aquilo que era aquela nova administração, acabaram com a construção dos Austin. E com isso, o que é que acontece? Acontece que o carro só foi feito, ou seja, construído até 1968 e fizeram-se 21.218 unidades e este é o chassi 17.014. Ora, segundo o presidente do clube Austin inglês, que teve acesso à documentação do carro antes do restauro e depois do restauro, palavras dele, este é um dos Austin que estão fora de Inglaterra melhor restaurados de acordo com o conhecimento dele. Há carros destes na Austrália, eles foram feitos também montados na Nova Zelândia. Eu não faço ideia que veículos destes estejam ainda em funcionamento, obviamente na mão de colecionadores na Nova Zelândia. Bem, o certo é que o que eu acabei de referir foram palavras do presidente do Clube Austin inglês. Agora, este carro tem uma história muito, muito interessante e nós temos connosco dois antigos operacionais, o ajudante de comando Luís Garcia e o comandante Fernando Correia. Já vamos falar com eles, mas vamos fazer aqui uma introdução. Em primeiro lugar, nós quando olhamos para a frente do carro, há muita gente que pensa que estamos a falar de um Land Rover Série 1, por causa da colocação dos faróis, que estão muito juntos na grelha. Isto mais tarde foi proibido e obrigaram a que os faróis passassem a estar nos guarda-lamas. Ao contrário da Land Rover, a carroceria não é em alumínio, é em aço, o que fez, por exemplo, com que este carro ficasse completamente abandonado pelos bombeiros e quando eu o restaurei estava com a carroceria num estado absolutamente deplorável devido à corrosão. Este modelo está equipado com um motor a diesel, um motor BMC. É um motor fantástico e tem uma característica muito interessante como veículo de todo o terreno. Ou seja, este veículo permite que se desengrene o trem traseiro, ou seja, o diferencial traseiro, ficando só a trabalhar com tração no diferencial dianteiro. E a questão que se coloca é, mas para quê? Qual é a vantagem? Bem, a vantagem é que este carro não tem guincho e naquela altura ter um guincho elétrico ou hidráulico, guinchos hidráulicos quase que não se colocavam nos veículos ligeiros,
eram o exclusivo praticamente dos veículos pesados. Então, eu se desengrenar o trem traseiro e engrenar o trem dianteiro, e se eu tiver o carro atascado e necessitar de sair dessa posição com um guincho normal, eu tenho um guincho natural. Portanto, aqui nas jantes, ao contrário das jantes dos outros veículos, nós temos aqui uma saliência e colocamos aqui uma corda. Corda é essa que vai amarrar, ancorar em algo que, com o qual possamos içar o carro, e aqui o que eu tenho que fazer é o condutor conduz o carro e um ajudante vai puxando a corda conforme o carro vai andando. Ora, isto é um detalhe muito interessante que os bombeiros de Óbidos infelizmente desconheciam, porque havia um problema. O problema é que os livros de instruções dos veículos vinham, neste caso, em inglês. Não eram traduzidos para o português. E ao não serem traduzidos para o português, o que acontecia é que se desconhecia um conjunto de coisas sobre o funcionamento do carro. Nomeadamente, a chapa com os diagramas está por baixo do banco no passageiro que vai no meio. Ora, se está por baixo do banco, quase junto ao chão, era ali que o passageiro do meio ia colocar os seus pés. E tantos pés colocaram que o que aconteceu é que a chapa ficou simplesmente o alumínio, ou seja, o diagrama da caixa de velocidades e o diagrama da caixa auxiliar não é visível. Ao não ser visível, o que acontece é que as pessoas já tinham dificuldade em interpretar o funcionamento do carro e ainda por cima não tinham matéria para ler ou para pedir a alguém que o traduzisse. Ora, este veículo tem uma particularidade. Este veículo foi o primeiro veículo novo a diesel que foi adquirido pelos bombeiros de Óbidos. Como era um veículo basicamente de transporte pessoal, embora ele também tivesse rebocado a bomba ASPI, que era rebocada por um outro colega seu, chamamos-lhe assim, do Willys CJ2A, portanto ele essencialmente era um veículo de transporte de bombeiros, de pessoal, e lembro-me perfeitamente que na caixa de carga, lá atrás, onde iam os bombeiros, também iam uns batedores e outro material de sapador. Ora, este veículo veio para os bombeiros de Óbidos com base numa negociação que foi efetuada por alguém que nós já vamos apresentar, mas a Inspeção-Geral de Crédito e Seguros financiou o veículo de modo a que os bombeiros o pudessem adquirir. Ou seja, este veículo custou 80 contos, vamos falar assim que é mais fácil, mas os bombeiros de Óbidos só tiveram que suportar 2 contos de réis. O resto foi oferecido. Acontece que, se não fosse dessa forma, os bombeiros não tinham a capacidade para adquirir o veículo. Outra curiosidade é que no ano ele chegou a Portugal numa leva em 1966, chegou às mãos dos bombeiros em 68 e em 68 foi o ano em que deixou de ser produzido. Isto porquê? Porque naquela altura o governo português adquiria muitos veículos, no caso de todo o terreno, que guardava em parque e depois aos poucos ia dando a várias corporações de bombeiros ou a serviços públicos ou mesmo serviços nomeadamente diretamente do Estado. Ora, os bombeiros de Óbidos, em determinada altura, conseguiram que o Exército lhes oferecesse
um Austin longo. Ou seja, é isto que aqui está, mas de chassi longo. Esse veículo começou a ser restaurado mecanicamente, diga-se em bom da verdade, sob a carroçaria estava em bom estado. Começou a ser restaurado por um mecânico que era um excelente profissional, mas em determinada altura convenceu o comandante Fernando Pimenta, que era o comandante nesse período, a não continuar o restauro do veículo. E com isso os bombeiros de Óbidos perderam a oportunidade de ter dois Austins. Ora, este carro tem outro detalhe. Ele tem 50 anos, mas só tem 80 mil quilómetros, ou 82 ou 83 mil quilómetros. Isto porque o facto de não ter tanque de água, o facto, e entretanto os bombeiros foram adquirindo outros veículos que tinham outras capacidades e então era pouco utilizado. E daí o facto dele só ter estes 82, 83 mil quilómetros. Ora, o Austin é, para mim, Carlos Ribeiro, que sou o fundador do Óbidos Off-Road Center, de todas as peças que estão no museu, aquela que me toca mais de perto. Porquê? Porque o carro foi conseguido para os bombeiros de Óbidos através do ajudante de comando Luís Garcia, com quem já vamos falar, e o meu pai conduziu o Willys CJ2A até ao chamado cruzamento das Gueiras, com vários bombeiros, e levou-me, que é uma coisa impensável, mas o que é um facto é que ele me levou com ele. E eu lembro-me perfeitamente, tenho esta imagem do comandante Luís Garcia aparecer de noite a conduzir o carro e de repente depara-se com o Willys dos bombeiros e um grupo de homens e toda a gente começou a bater palmas. Isto está perfeitamente na memória. De seguida o carro veio para Óbidos e foi colocado à porta dos bombeiros e deitaram-se foguetes. Acontece que um foguete bateu no beirado de uma casa e em vez de estalar lá em cima, voltou para baixo, para a rua direita, estalou no meio da rua. E as pessoas entraram um pouco em pânico, começaram a fugir uns para cada lado, mas passado o susto, comemorou-se com vinho espumante. E portanto, estas são as minhas memórias do Austin Gypsy, que eu orgulhosamente tenho aqui no museu e que está à disposição dos bombeiros voluntários de Óbidos sempre que necessário para uma exposição ou para também relembrar a importância que o carro teve para os bombeiros. Continuando a saga do nosso Austin Gypsy, temos connosco o ajudante-comando Luís Garcia e o comandante Fernando Correia. Eu vou começar por si, comandante Luís Garcia, porque este carro está intimamente ligado a si. Como é que conseguiu que o Estado oferecesse este veículo aos bombeiros de Óbidos? Bom, eu quando assumi o cargo de ajudante-comando, o meu irmão que era o comandante, não podia estar sempre em Óbidos. Tinha a sua atividade profissional, era advogado, tinha muitas coisas para fazer e eu fiquei praticamente com mãos livres para fazer o que fosse necessário para a corporação. E uma das coisas que eu notei era a falta de um transporte para levar pessoal. Porque naquela altura houve uma onda de entusiasmo para os bombeiros e recordo-me que chegámos a ter 51 elementos dentro da corporação. Entretanto, havia muitos que, quando tocava, naquela altura já tínhamos sirene, porque antes era o desígnio da Praça de Santa Maria, da Igreja de Santa Maria, que tocava. Também foi o meu irmão que profissionou o aparecimento da sirene.
E sempre tocava a sirene, parecia, muitas vezes havia bombeiros que não podiam ir porque não havia transporte. Eu, com a minha boa vontade, punha o meu carro à disposição. E havia uma coisa que ia acontecer e que foi aconteceu diversas vezes. É que quando no regresso, porque quem nos está a ouvir não sabe, mas antigamente os bombeiros não tinham os fardamentos, não havia essa honra, não havia dinheiro para essas coisas. Então chegavam ao quartel a correr, punham o capacete e agarravam no cinturão, punham a cinta com a machadinha. Uhum. E é evidente, quando se sentavam no meu carro, lá atrás, depois no dia seguinte eu via os estofos do carro todos cortados, não é? Bom, aconteceu isso uma vez, 2 vezes, disse, bem, tenho que arranjar um carro para aqui. Como eu tinha tido o cuidado de ir ao batalhão de Sapodeiros Bombeiros de Lisboa, aprender teoricamente como é que se combatiam determinada qualidade de fogos, situações, eu ia todas as semanas lá passar umas horas. Almoçava com o comandante do batalhão de Lisboa e depois começou a aparecer também lá na corporação, começou a aparecer o inspetor-geral da parte oeste dos bombeiros. Eu apresentei-lhes o que estava a passar, que assim era impossível continuar a conduzir os bombeiros, que eu gostava muito e queria aprender e estava ali para aprender, mas também me sentia com falta de condições para poder socorrer na qualidade que é exigida aos bombeiros, aos homens de boa vontade. Então houve um que olhou para o outro, sorriram-se, e um agarra no telefone, ligou para as Tarpes, para um amigo dele que negociava automóveis, falou, era eu não sei o que é que, por que razão. Tens, então pronto, então guarda esse carro vai para Óbidos. O inspetor-geral disse que sim com a cabeça, e assim foi a maneira como os bombeiros de Óbidos ficaram com um carro para transporte, que não era como está agora, que era um hóspede completamente fechado. Mas que, era fechado com uma capota verde. Capota, mas que é evidente que transportava na mesma aquilo que era necessário, que era mão de obra. Não havendo bombeiros, muitas vezes não se pode fazer nada por muito boa vontade que haja, não é? Tem que haver mãos e pés e cabeça. E foi assim que este carro veio para Óbidos, que ficou cá, e com muita honra eu chamo-lhe um dos meus filhos. E Fernando, do que é que se recorda do Austin, daqueles anos todos em que foi bombeiro, até chegar a comandante? Aliás, quando foi comandante, o carro ainda estava operacional. Sim. Não obstante tudo o que o Garcia falou, é ver que eu estava aqui e estava-me a rir. Porque, simplesmente, não obstante ser só para transporte de pessoal, teve uma grande finalidade. E essa finalidade foi precisamente o trabalho que este carro teve quando foi a construção do quartel dos bombeiros nos Arribos. Ou seja, fez todo o transporte de material que lhe era possível para a construção do dito quartel. Lembro-me que, inclusivamente, na altura, não havia precisamente os andaimes que hoje são feitos, aliás, que existem na construção civil. Na altura era feito precisamente com madeira que era doada das mais diversas pessoas. E este carro teve a particularidade de trazer para o local dos Arribos precisamente todo esse material. Não só esse, como pedras, cimentos, portanto, tudo aquilo que ofereciam na época, portanto, era transportado por este carro. Portanto, este carro, nos Bombeiros de Óbidos, trabalhou muito. Fundamentalmente, como disse, na construção do quartel dos Arribos. Um burro de carga. Era, sim senhor, foi um autêntico burro de carga. Foi, lembro-me disso. Na altura, portanto, havia aquilo. Se o construtor, na altura, que era o Cândido Pinto Valoeiro, também bombeiro,
que quando necessitava qualquer material de construção, lá ia o Austin precisamente fazer a recolha desse material. Lembro perfeitamente bem. Eu tenho outra memória do carro, que foi, nos períodos do Natal, andar como cadete e mais tarde como bombeiro de terceira, a fazer peditórios nas aldeias. Sim. Bem, e com isto fizemos também uma parte relevante da história do nosso Austin, que também é um ícone dos bombeiros dos Óbidos, mas hoje peça devidamente preservada no Óbidos Off-Road Center, onde pode ser visitado, basta irem ao nosso site.